O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. As leituras, sobretudo o Evangelho, a missa de hoje vai falar muito de acreditar na oração, de insistir na oração. E o padre aqui no início da missa falou da oração da coleta, onde nós oferecemos, colocamos diante do altar as nossas intenções na missa. E eu perguntei para vocês, o que vocês vieram pedir hoje ao Senhor? Então, aqui vai falar desse pedido da oração. Na primeira leitura, enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Mas não foi fácil ficar com a mão levantada para vencer. Aqui no livro do Êxodo vai falar que Moisés ele disse a Josué: escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. Nós também, quando nos reunimos com algumas pessoas, nós vamos combater quando o apostolado da oração está rezando com outras pessoas, por alguma intenção, pela igreja, ou intenção particular. Então é isso, juntar bons homens, juntar mulheres, juntar pessoas para estar juntos em oração. Amanhã estarei de pé no alto da colina com a vara de Deus na mão. Aqui, muitos de vocês estão com o terço na mão, né? Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e combateu os amalecitas. Moisés e Araão e Ur subiram ao topo da colina. Enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando abaixava a mão, vencia Amaleque, a outra tribo, o outro grupo. Quando a mão dele baixava, o outro grupo vencia. Quando a mão estava levantada, Israel vencia. Na nossa vida também, quantas vezes, quando nossa mão abaixa, quando paramos de rezar, o pecado vence, o desânimo vence, outras coisas vencem. Mas quando nós rezamos, quando nós confiamos em Deus, Deus vence. Então nunca, a pior oração que tem é aquela que não é feita. Mas se nós fazemos oração a Deus de coração, Ele escuta. E Ele escuta mesmo. E aí começamos a vencer. E aqui, Moisés tornaram-se pesadas aquele momento. Pegando então uma pedra, colocaram-na debaixo dele para que se sentasse. Ele estava cansado. Quantos de nós estamos cansados muitas vezes? A mão cansada, a vida cansada, de tanto rezar ou de tanto querer uma mudança na família. Talvez o teu neto, teu filho, alguém na tua família não vem para a missa, para a igreja e você já está desanimado. Talvez no teu casamento uma parte está mais desanimado que a outra. E como se tivesse cansado, nós sentamos. E na Santa Missa também sentamos para ouvir a palavra de Deus que vem revigorar a nossa alma e nosso coração que está cansado. E é o que vocês estão fazendo agora, estão sentados. Aqui Moisés sentou numa pedra. E aí você sentou num banco. E tempos atrás, quando não era padre, também sentava nos bancos da igreja para ouvir o que o padre tinha para falar. Olha onde o Senhor me colocou. O Senhor me tirou do banco da igreja e me colocou no altar. Eu nunca fui nem coroinha na minha paróquia. Às vezes eu fazia leitura na missa, mas eu nunca fiquei aqui em destaque como servidor do altar. Mas o Senhor me colocou como padre, Ele que me colocou. Ele que escolheu Moisés
para guiar esse povo que estava perdido. E também ele escolheu você para estar na tua família, na tua casa, para mudar a história, que talvez hoje não esteja tão boa. Talvez você tenha muitos cansaços a enfrentar, e o cansaço bate muitas vezes. Mas o melhor lugar para sentar e ouvir a Deus é na missa, é na igreja. E você veio para essa missa. E sempre falo nas missas que celebro, nunca saímos de mão vazia quando vamos à missa. Porque aqui é o lugar perfeito de adoração. E o melhor lugar para a oração. Estamos na casa de Deus, falamos com Deus, ouvimos a voz de Deus, recebemos a Deus na comunhão. Não falta nada quando você vem na missa. A não ser quando a gente não está preparado para a segunda parte da missa, a primeira grande parte na homilia, e depois a liturgia da palavra, e depois a liturgia eucarística, onde recebemos ele. Talvez muitos não estão preparados quando em algum momento do cansaço o pecado tomou conta, o estado de vida não permite a confissão, por algum motivo, e aí você não consegue receber a Eucaristia. E aí continua com a alma cansada. Procura um padre, tenta resolver essa situação. Um aconselhamento, falar como resolver isso. Não fica com a mão baixada, como um derrotado. O Senhor quer pegar na tua mão e te levantar. E olha, quando eu estava no seminário ainda, bem exatamente nessa leitura de Moisés aqui, do livro do Êxodo, minha mão estava cansada, eu estava desanimado, cansado no seminário, entre filosofia e teologia, quando eu estava passando no processo de uma casa para outra, de formação. Quando eu fui passar, tive que tomar remédio para depressão, um monte de coisa aconteceu, mas lá, as pessoas que me acompanharam na clínica, lembro, a psicóloga que me acompanhou, eu falei dessa leitura para ela, eu falei, eu sinto como Moisés, minha mão caindo, cansado, e eu não consigo mais ficar com a minha mão levantada. Eu estou cansado. E aí eu lembro que, na minha vida, aquela psicóloga, as pessoas que me acompanharam naquele período de seminário, levantaram a minha mão, como Araão fez aqui, levantar a mão de Moisés, para que eu pudesse vencer, para que eu não desanimasse, para que eu não perdesse a guerra. E hoje eu fosse padre. E hoje essa leitura, a primeira vez como padre que eu faço a homilia, onde cai essa leitura e me vem na minha cabeça tudo aquilo que eu passei no seminário, onde estava difícil, cansado, e fui naquela clínica me tratar, tomar remédio e tudo mais, ali que eu comecei a tomar remédio por um tempo, mas não negligenciando a medicação, mas cuidar da mente, cuidar do corpo, mas também cuidar da alma. E a missa é o lugar onde o médico dos médicos, Jesus, vem curar a nossa alma, que está enferma, está cansada, desanimada. E eu lembro que a psicóloga que me acompanhava, eu disse para ela isso, eu falei, que bom que as minhas mãos cansadas, quando elas estavam caindo, quando elas não conseguiam ficar de pé, e na minha história a vocação parecia que estava morrendo ali, e estava perdendo, e pessoas me ajudaram a levantar a mão. Ela disse, e eu disse para ela, que eu sentia que pessoas seguravam na minha mão e eu não estava sozinho. E ela disse, e ela falou assim, também Moisés, quando tinha as mãos levantadas, eles sabiam que se eles estivessem ajudando Moisés ia ajudar aquele povo a sair do Egito, da escravidão. E ela disse, quando chegar lá na frente, as mãos que hoje nós ajudamos você a manter levantada, vai ajudar muitos a encontrar um caminho de paz, a encontrar o caminho de libertação. Assim como Moisés libertou o povo, eu como padre posso libertar o povo do pecado, através da pregação, através da confissão. Então hoje como padre eu posso fazer isso. E que alegria que pessoas seguraram na minha mão quando estava tudo muito difícil. E hoje, como padre, continuo com as minhas mãos estendidas, e ajudando tantos outros que estão cansados também, a continuar com as mãos estendidas pela oração, para que não desanime da sua vocação. E me veio tudo isso, partilhar isso com vocês nessa homilia. Que isso aconteceu comigo, o Senhor também quer dizer para você, deixa eu te sustentar. Deixa eu te sustentar. E é na missa que isso acontece. E aqui no Salmo vai falar, do Senhor aqui me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. É o Senhor que vem trazer um auxílio ao nosso pedido, a esse socorro que pedimos. Com certeza você tem alguma dificuldade na sua vida, seja a sua saúde, seja alguém da tua família, seja a tua fé, seja o desânimo que talvez você esteja passando no emprego, na tua vocação. Alguma coisa está lá embaixo. Mas Deus quer pegar na tua mão e te levantar. Deixa Ele fazer isso. Deixa Ele levantar a tua mão, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. Aqui na segunda leitura, o apóstolo São Paulo vai dizer, o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Seja perfeito, busque ser um homem reto. Mas Moisés nem sempre foi.
Moisés matou um homem injustamente lá, o homem também tinha feito mal, mas aí ele fugiu para não ser morto. Mas Deus escolheu esse homem, que era gago, muitos dizem que ele era gago. Arão ajudava ele a falar com os outros, mas era um homem que queria fazer a vontade de Deus. Davi também cometeu pecado, desejou a mulher do próximo, ficou, cometeu adultério, matou. Urias pediu para ficar na frente lá, mas era o homem segundo o coração de Deus. Pedro, o primeiro papa, foi um homem que negou Jesus 3 vezes. E foi para ele que ele deu a chave do céu e da terra. Maria Madalena tinha uma vida toda errada, mas o Senhor quis ela para ser a primeira mulher a ver Jesus ressuscitado. Então o Senhor faz isso, ele pega pessoas impróprias, como eu, um jovem que não parecia que ia dar em nada, que quando estava na missa ficava no fundo da igreja conversando. E hoje está aqui fazendo com que todos conversem com Deus, e não com quem está do lado. E falo, muitos pensam, pode conversar na missa, padre? Aí muitos falam, não, e eu falo, pode. Mas por que pode? A missa é uma conversa com Deus. Oração é uma conversa. Então com Deus você pode conversar. Você não pode conversar com quem está do seu lado, porque o encontro não é com essa pessoa. Você pode conversar com ela antes da missa e depois da missa. Durante a missa você conversa com Deus. E depois que eu entendi isso, eu falo para as pessoas e para as crianças da catequese, quando fui catequista. Você está conversando com o seu melhor amigo na missa? Não com quem está do seu lado, o que está na sua frente. E aí você motiva a criança a ter uma experiência com Deus. Porque muitos pais ou avós ou adultos falam para a criança, não pode conversar na igreja, não é lugar para isso. Ensinando tudo errado. Sendo que a igreja é o lugar onde falamos com Deus. Como que não pode conversar na igreja? É só direcionar para o lugar certo. Direcione essa criança para o lugar certo, onde ela se encontra na casa de Deus para falar com Ele. Ou alguém aqui já foi na casa de alguém e não falou com o dono da casa? Nem na chegada, nem na saída. Isso já aconteceu com você? Só se for um ladrão que entra na casa de alguém sem falar nada e levar as coisas embora, né? Mas quando somos convidados, falamos com o dono da casa. E quem que é o dono daqui da casa? Quem é o dono dessa igreja? E como que muitas vezes podemos chegar na missa muito em cima da hora, não falar com o dono da casa, durante a missa não falar com ele e depois no final não agradecer pela refeição que ele pagou, que foi o corpo e o sangue de Cristo na cruz e aqui na Santa Missa que alimenta a nossa alma? Será que conversamos com ele? Será que agradecemos a ele? Às vezes a gente cobra tanto de uma criança, de um jovem, algo que nós adultos ainda estamos aprendendo a fazer. Então, eu sei que muitos aqui talvez tenham anos de igreja e tempo de missa, mas o amor de Deus é como um oceano. Quanto mais você se entrega, mais você se sente amado por Ele e mais você quer amar. Então a gente nunca sabe de tudo. Nem eu que sou padre, que fiz 2 faculdades, me formei em gastronomia antes, ainda continuo estudando porque o mistério de Deus é muito grande. Então a missa é algo muito grande também, e Deus quer nos amar, Deus quer nos falar o tempo todo, mas devemos ser homens de Deus e qualificado para toda boa obra. Então o Senhor quer nos qualificar mesmo com os nossos pecados. Depois aqui no evangelho de hoje, Deus fará justiça aos seus escolhidos que gritam por Ele. Eu e você somos escolhidos. Eu já era antes de ser padre, não é porque eu sou padre hoje que eu fui escolhido agora. Já fui antes, Moisés foi antes. Você também foi antes, escolhido por Deus para ter tua família, para conduzir esse povo que é a tua casa, essas pessoas que estão morando com você. Mas como estamos conduzindo esse povo? Primeira coisa que o Senhor quer nos fazer é nos conduzir. Quer nos ensinar os caminhos que devemos seguir. Aí sim, uma vez que a gente está sabendo para onde a gente tem que ir, como era Moisés, sabia que tinha que tirar o povo dali, para a terra prometida, aí ele conseguia ouvir a Deus e obedecer o que ele pedia. Será que nós também estamos fazendo isso? Obedecendo ao que Deus nos pede? Para conduzir bem a nossa família, e eu também como padre, conduzir bem o rebanho que Deus confiou, hoje não como pároco, eu sou vigário, mas ainda assim auxiliando o pároco, João Batista, lá na paróquia, a conduzir o povo para Deus. O Senhor nos conduz, e o Senhor também quer nos ajudar a ser conduzidos por Ele. Por Ele, não pelas nossas vontades. E aqui no Evangelho de hoje, São Lucas vai nos contar essa parábola. Vai mostrar a importância de rezar sempre. Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Essa mulher veio pedir algo. Falamos no início da missa, o que você veio pedir? O que você veio pedir para esse juiz? Mas aqui Jesus não é o juiz ruim, mal, perverso, ele é o juiz da misericórdia. Chegamos no confessionário para se confessar, cheio de pecado, e saímos sem nenhuma dívida, perdoados.
Esse é o juiz da misericórdia. Se fosse da justiça, estaríamos fritos. Mas ele não é o juiz da justiça. Quem faz justiça são outros. Ele veio para nos salvar quando estávamos em pecado, quando nossa vida estava errada. Então essa mulher veio pedir para esse juiz injusto que não temia ninguém, nem a Deus. E por causa da perturbação dela, só para não continuar aborrecendo ou para não agredir esse juiz, ele fala: eu vou ouvir essa mulher. Eu vou obedecer o que ela está pedindo. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Quantas noites você já gritou, eu gritei por ele? Será que vai fazê-los esperar? Será que o Senhor vai nos fazer esperar? E eu vos digo, Jesus disse, que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Ou seja, a gente precisa ter fé em Deus, que Ele vai fazer. Quantas pessoas tinham doenças que o Senhor falava: o que você quer que eu faça? Eu quero ver. Ele ia lá e curava. Curava o cego, o paralítico, o surdo. E Ele falava: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Precisamos ter fé para que a coisa aconteça. A gente vem na missa já achando que nada vai acontecer. Jesus falou em Evangelhos algumas semanas atrás: se for do tamanho de um grão de mostarda, a nossa fé já é o suficiente para transportar uma montanha. Imagina para mudar a nossa vida. Então, em cada missa, mesmo que você esteja cansado e desanimado, igual Moisés no início aqui, deixe o Senhor levantar a tua mão, para que você possa vencer essa luta que você está tendo hoje na tua família, na tua casa, na tua vocação. Com certeza Ele vai te ajudar a vencer. Porque se um juiz injusto fez isso por essa mulher que pedia, imagina Deus que é bom e justo. Então Ele está te ouvindo, sim. Confia nele. Entrega-se a Ele. Então que Ele nos ajude a viver bem a nossa fé e confiar nele sempre. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.